domingo à noite com o GRP para seu domingo se tornar ainda mais especial. Aos domingos na noite, está com GRP, em nossa Rádio Carvalho News. GRP de volta, meus amores e amoras! E este é o domingo à noite com GRP, na maravilhosa web Rádio Carvalho News. Amores, preciso da ajuda de vocês. Me digam, por favor, qual a sua cidade? Qual sua faixa etária? Como conheceram o nosso programa? Que tipo de música mais gostam? Qual o horário que costumam acessar a Rádio Carvalho News? Essas informações são muito importantes para a gente. Queremos conhecer melhor o nosso público e, assim, produzirmos programas mais interessantes para vocês. Essas informações podem ser encaminhadas para o WhatsApp da rádio, que é o DDD 73 988700406, ou pelo e-mail radiocarvalhonews@gmail.com. Desde já agradeço pela ajuda. Domingos na noite com GRP. Diariamente, somos obrigados a conviver com pessoas de diversos tipos. Uma das mais desafiantes são as consideradas tóxicas. Esses indivíduos podem ser encontrados até mesmo em nossa família. Pior, nós mesmos podemos ser uma delas ou nos comportar de forma tóxica em algum momento de nossas vidas. Para falar sobre esse tema tão delicado, convidamos a nossa psicóloga Ana Rita Matias. Ela atua na Prefeitura de Itapé, sul da Bahia. Boa noite, Ana! Bem-vinda e obrigado por nos auxiliar com esse assunto tão importante. Boa noite, GRP. Boa noite, ouvintes da Rádio Carvalho News. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão pesado, mas ao mesmo tempo necessário. Ana, o que são pessoas tóxicas? Vamos analisar a etiologia da palavra tóxico, que é aquilo que produz efeito nocivo. Pensando em pessoas tóxicas, são pessoas que se comportam de maneira que prejudica nossa saúde psíquica. São pessoas que têm pensamentos negativos, são manipuladoras, limitam nossas ações e o nosso desenvolvimento pessoal, criam complexidades desnecessárias, dramatizam situações para se manterem superiores em relação aos outros. Como podemos perceber a toxicidade de uma relação, seja de amizade, romance ou familiar? Primeiro, com a intuição, você começa a perceber que tem algo errado com o comportamento daquela pessoa. Tem alguns sinais de que você pode estar tendo uma relação tóxica. Número 1, você se sente incapaz. Nada que você faz o suficiente para aquela pessoa. Número 2, queda da autoestima. Você começa a apresentar baixa autoestima. 3, estresse constante ao lado da pessoa. Você sempre está irritado quando está próximo a essa pessoa. 4, infelicidade persistente. Sempre que está com essa pessoa, se sente infeliz. 5, excesso de controle. Essa pessoa tenta te controlar o tempo inteiro. 6, sensação de esgotamento psíquico e físico. 7, você sempre espera que a pessoa mude. 8, essa pessoa não te ouve com interesse. Tudo é para ela, sobre ela. 9, te culpa por tudo, mesmo o comportamento dela. 10, desconsidera seus sentimentos. Quantos tipos de pessoas tóxicas existem? Quais são e como podemos identificá-las? Existem alguns tipos e atitudes de pessoas tóxicas e eu vou exemplificar 9 agora. Primeiro, pessoas egocêntricas, pessoas que só falam delas mesmas, que tudo é para elas, sobre elas, como elas, nada sobre você. 2, pessoas controladoras. Elas que decidem tudo, mesmo que de forma sutil, monitoram você, muitas vezes de uma forma que você não percebe.
Exemplo, toda hora te liga perguntando se você está bem. 3. Pessoas manipuladoras. Você faz o que a pessoa quer, da maneira que a pessoa quer, também muitas vezes sem perceber. 4. Pessoas invejosas, que querem ser como você e possuir o que você tem. 5. Pessoas negativas, não são felizes com o que têm e são incapazes de ficarem felizes pelas coisas que acontecem com você. 6. Pessoas mentirosas, são mentirosos crônicos, mentem sobre as coisas mais simples e corriqueiras, até as mais complexas. Você está sempre em dúvida se pode acreditar no que elas dizem. 7. Pessoas negativas, vivem ressentidas, desconfiadas, irritadas. Conversas com essas pessoas, você tem sempre a sensação de esgotamento físico e mental. 8. Pessoas fofoqueiras. Elas conversam sobre os outros sem distinguir o que é especulação e realidade. É uma forma que elas se sentem bem com as suas próprias inseguranças. 9. Pessoas dramáticas. Se alimentam dos problemas, conseguindo a atenção do outro. Uma pessoa tóxica já nasce assim? Então, para a formação da nossa personalidade, existem fatores genéticos e ambientais que estão interligados. O ambiental necessita de um meio para que ele se potencialize. Falando de um transtorno de personalidade, podemos trazer esse traço genético, mas é preciso que o ambiente potencialize esse comportamento para que a pessoa venha a desenvolver. Quais os prejuízos que podemos ter convivendo com pessoas assim? Muitos, infelizmente. Problemas emocionais, pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, despersonalização. Você começa a se ver do lado externo, você já não se reconhece mais. Ansiedade generalizada, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, até mesmo esquizofrenia, que é preciso um fator genético e ambiental para que desenvolva, mas ao passar por um momento estressante, a pessoa pode desencadear uma crise. Uma pessoa tóxica tem consciência do que é e de como age? E esse agir é de forma premeditada? Sim, vamos pensar na manipulação. Para você manipular o outro, você estuda o comportamento dessa pessoa. Para isso eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. É importante a gente falar de que existem pessoas que apresentam características de pessoas tóxicas por estar passando por um momento difícil na sua vida. Mas essas pessoas chegam um tempo que elas começam a se reconhecer, assim, pelos feedbacks do outro, né? E procura ajuda psicológica. Isso não acontece se a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista e psicopatia. Elas não se reconhecem como prejudicial do outro, nem delas mesmas. Elas não procuram ajuda. Então, a gente precisa diferenciar. Essas pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e psicopatia, elas são tóxicas e elas sabem que são. Já as pessoas que estão passando por um momento difícil, elas podem estar apresentando comportamentos tóxicos, mas elas se reconhecem e procuram ajuda psicológica. E quando nós é que somos tóxicos, o que fazer? Uma pergunta bem interessante. E quando a pessoa tóxica é você? Costumamos endereçar ao outro tudo aquilo que não nos faz bem. Responsabilizamos o outro por nossas ações e pensamentos. O outro não me ama, o outro não me valoriza. E quando sou eu que não me amo e eu não me valorizo? Eu tenho que entender que eu sou responsável pelo que eu penso, sinto e pela forma que eu me comporto. Assim, eu tenho que ter a percepção dos sentimentos e reações que eu causo também nas outras pessoas. O que é meu que eu projeto no outro? E analisar, observar as qualidades que eu tenho nas minhas relações com as outras pessoas. E eu analiso como? Com os feedbacks que eu recebo dessas pessoas, que se forem negativos, eu preciso procurar uma ajuda profissional para estar mudando o meu comportamento. Agora, uma coisa muito importante para que eu comece já
a mudar os meus relacionamentos. É eu ter empatia pelo outro. É eu me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei exatamente aquilo que eu devo dar para ele. Porque é aquilo que eu gostaria de receber. Como devemos agir se convivemos com uma pessoa tóxica? Se a relação for de amizade ou amorosa, é preciso terminar o relacionamento, fazendo contato zero. Bloquear essa pessoa do seu Facebook, Instagram, WhatsApp. Principalmente, é não stalkear essa pessoa, é não olhar as redes sociais dessa pessoa, não querer saber com quem essa pessoa está andando, quais os lugares que ela está frequentando. Lembre-se, é uma pessoa tóxica. Você precisa se desintoxicar e a melhor forma é não saber nada dessa pessoa. É você não ter nenhum pensamento, sentimento e nenhum comportamento que seja relacionado a essa pessoa. Quando a relação é trabalho, que eu não posso me desligar tão rápido, ou familiar, porque eu preciso morar junto, a melhor maneira é se blindar. Tem que entender o que está acontecendo. O que eu tenho que aprender com essa situação? O que tem em mim que me liga a essa pessoa, a esse comportamento dela? E isso você consegue fazendo terapia. Dessa forma, você irá parar de reforçar o comportamento dessa pessoa e quando ela perceber que não consegue mais suprimento com você, o comportamento dela desaparecerá. Então, a psicoterapia ela é importante porque você vai ter autoconhecimento, você vai saber quais são os seus limites, quais os comportamentos seus fortes e fracos e você vai saber se posicionar diante dessa pessoa. Até você conseguir neutralizar completamente o comportamento dela em relação a você. Ana, muito obrigado por colaborar com a gente. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. Sucesso! Agradeço a Graziele Rebouças e Marcelo Nios a oportunidade em abordar um assunto tão pesado, mas como falei no início, necessário. Quantas pessoas estão hoje sofrendo psicologicamente e fisicamente dentro de relações tóxicas e muitas vezes abusivas. Então, essa informação, o conhecimento desse tipo de relação é importante para que a pessoa consiga se fortalecer psicologicamente e sair dessa relação. Uma boa semana a todos. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. Domingos na noite, com Jake P.